vocês no lançamento do livro. A gente fala lançamento porque todo encontro que for ter esse ano vai ser lançamento, viu, gente? É uma forma de colocar esse livro para as pessoas saberem, né? As pessoas terem noção que esse livro está à venda, que também foi uma produção de uma escritora caldense. E é uma alegria estar aqui com vocês hoje, porque o primeiro dia, de fato, que eu fiz o lançamento foi no dia 8 de março. Então foi muito simbólico, né? Pela data em si. E Dia Internacional da Mulher, o próprio texto, o próprio livro fala sobre a questão de gênero. Mas hoje também é muito simbólico, porque eu estou do lado aqui dessas poderosas, dessas lindas, maravilhosas, do Encontro do Leia Mulheres, né? O Leia Mulheres é um coletivo, né? Depois a Ju vai poder explicar melhor, porque ela é aí a nossa, né, master do assunto. E aí eu tive a honra, a satisfação, né, do Leia Mulheres estar lendo esse livro esse mês, porque a cada mês a gente escolhe uma autora para estar fazendo a leitura, para estar homenageando, né? E aí foi uma grande alegria estar sendo contemplada aí pelo Leia Mulheres. E aí, gente, eu até brinco que, na verdade, esse livro é como se eu fosse só uma escriba, tá? De todos os coletivos que eu participo, né? De todas as vivências que eu fui somando aí ao longo, né, desse tempo, seja na educação, seja dentro da luta de igualdade de gênero, seja nos movimentos sociais. E por isso que eu agradeço muito, né, as pessoas que estão aqui presentes, a Indiara, que fez parte aí, né, da faculdade. A gente, quantas vivências tivemos, né, nos meios de pesquisa, ia para congresso, ia para um lado, ia para o outro, fazia artigo. Então tudo isso foi somando, né, nessa história de escrita, de registro, de se pensar em educação, né? E por que eu estou falando isso? Porque cada um de vocês tem uma marquinha aqui dentro do livro, né? Quando eu penso, por exemplo, no movimento social, dentro de partido político, né? A Vera fez muita parte disso, né, Vera? Dentro de partido, dentro de conselho de educação, Valéria, né? Não tem como não mencionar. Dentro de sindicato, dentro de greve, né, Regina? A gente estava lá junto, firme e forte. E aí, né, também não posso deixar de mencionar as próprias meninas do Leia Mulheres, né, porque elas vêm nessa pegada, nessa toada de estar homenageando escritoras num mundo que historicamente deixou as mulheres marginalizadas. E atualmente também, né, mais recente, eu faço parte do Elas Escrevem, e a Dani me ajudou, e muito, com muito carinho, tenho muita gratidão, porque esse livro ele também é fruto de um edital da Secretaria de Cultura, e pelo Elas Escrevem que eu fiquei sabendo desse edital e me encorajei a estar escrevendo esse livro, né? E a Dani, que foi que me ajudou pra caramba, ela fala, não, aqui você muda tal coisa, aqui você tem que fazer tal coisa, né? Porque a gente não está habituado às vezes com esses editais ou com a formalidade da escrita desses documentos. Então, gente, esse livro ele nada mais é do que uma coletânea, não apenas de reflexões, mas essas reflexões elas nascem dessa coletividade, né, de estar junto com outras pessoas que somaram aí para a gente ter uma visão de mundo, uma visão de mundo aguçada nessa questão, né, não apenas de classe social, mas também de gênero. E aí uma coisa está atrelada com a outra, né? E a educação, tendo visto que a minha formação é em pedagogia, faz parte disso. Porque como que a gente vai formar as novas gerações, né? Quais são essas gerações que a gente quer formar para realmente a gente ter um mundo mais humanizado, né? Um mundo com mais igualdade social, com mais justiça, com mais respeito à diversidade e por aí vai. Então, assim, minha gratidão a todos e todas vocês que puderam estar aqui presentes, viu? Obrigada mesmo. Como vai ser a dinâmica de hoje? As meninas, né, elas leram aí os textos e elas vão falar um pouquinho, né, do livro em si. Aí depois a gente vai ter um momento de eu retomar, né, essa conversa, falando sobre a obra. E aí depois a gente abre, né, para o público em geral, para o pessoal também comentar, para o pessoal também falar. Tá bom? Então vamos começar com a maravilhosa Jugandra, que ajudou aqui na organização, né, fez essa ponte, junto com o Lucas, né, para ceder aqui o espaço do SESC, então gratidão aos dois. E aí depois em seguida vai ser a Ju Nogueira, né, que é a nossa aí, anfitriã principal do Leia Mulheres, depois a Audrey, dando continuidade, e aí por fim a Tati, né, com todo o olhar artístico, cultural dela, ela remata, tá bom? Então fiquem à vontade, meninas.
Boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Juliana e eu queria primeiramente agradecer a todos que vieram, todos que puderam fazer a doação do leite que a gente pediu na entrada do evento, porque todos esses litros de leite que a gente arrecadou, o SESC vai entregar para as instituições inscritas no programa Mesa Brasil, que é um programa de assistência social daqui do SESC, contempla o estado inteiro. Aqui em Poços a gente também tem o polo e atende algumas instituições que necessitam desse auxílio. Também um agradecimento ao SESC, ao espaço, ao Lucas pela disponibilidade por estar aqui no sábado depois da reunião de manhã e ainda vir aqui à tarde, então muito obrigada. E principalmente também essas maravilhosas aqui com quem eu tive a sorte de cruzar o meu caminho e as minhas encruzilhadas, e aí a gente fabula em cima disso, né? É isso mesmo. Então, pessoal, a questão eu vou dar os meus comentários em relação ao âmbito educacional, né? Porque é onde eu atuo. Eu sou professora de língua portuguesa, ensino fundamental, e me foi pedido para fazer esse apurado sobre as reflexões acerca da educação, né? E aí, a partir disso, eu destaquei alguns textos para minha fala aqui. Acho que eu vou até anotar, né? Porque eu anotei aqui, depois eu te mando esse arquivo se você quiser. A questão, eu dei uma leitura, né? É muito gratificante eu estar aqui também. Agora eu vou puxar um pouco de sardinha pra Ana, porque eu sou fã da Ana desde quando ela escreve esses textos e posta na internet, né? E aí eu ficava enchendo o saco dela todo dia. Ai, eu amei o seu texto! Enfim, e aí ver todos juntos assim é muito maravilhoso. Enfim, e aí tem alguns textos aqui que eu acho que, além da realidade que a gente passa de maneira geral na educação brasileira, a gente tem muitas especificidades dentro da cidade de Poços de Caldas. Quem aí é companheiro de Lucas sabe do que a gente está falando. Eu peguei, me cruzou muito esse texto, que é Precisamos Falar sobre o Kevin, né? Que é um filme, inclusive, muito bom. E esse filme, eu acredito que hoje em dia a releitura dele seja aquela série Adolescentes. Eu não sei se vocês estão sabendo dessa série, nova na Netflix, muito boa para quem trabalha com criança, com adolescente, é sensacional de dar uma olhada. E aí fala do massacre nas escolas, né? Tanto o Kevin quanto essa série não fala necessariamente de massacre, mas fala do ambiente escolar e fala também dessa questão da falta de estrutura para que a gente tenha uma educação crítica o suficiente para questionarmos esses papéis, né? E aí, a partir disso também, eu acredito que a maioria, seja da educação, ficou sabendo da ameaça de massacre que teve essa semana no Colégio Municipal. Conseguiram reverter, pegar... Eu não entendi direito o que aconteceu, parece que foi um recado que deixaram gravado numa parede, inclusive com o nome de professor que queriam matar, assim. E aí também me vem esse questionamento, né? Eu sou, igual eu falei, eu sou professora, já atuei na esfera particular e na esfera pública, né? E aí, quando a gente vê a segurança desses ambientes, por mais que ambos sejam escolas, e aí eu vou deixar a retórica para vocês, quem é responsável pela segurança é a Polícia Militar. Vocês adivinhem aí qual instituição que é, enquanto as outras a gente tem aí instituições privadas que a gente tem condição de pagar para poder fornecer essa segurança. E aí é interessante também a gente falar da diminuição da maioridade penal, porque esse assunto do massacre, dessa criminalidade, não é um assunto isolado, não é um assunto sem motivação, não é um assunto que deva ser resolvido única e exclusivamente no âmbito judicial, que é como a maioria das pessoas pensa. Que fala, ataque na escola é criminoso, mas o que vai
vai para além disso, né? E aí a gente começa a ter esses tipos de discurso, como, por exemplo, tem que ter diminuição da maioridade penal, porque, o menino de 14 anos teve coragem de pegar uma faca e esfaquear 3 pessoas, então ele pode ser preso, né? Mas a gente sabe que a camada vem muito além disso, principalmente quando a gente pega o começo desses massacres lá nos Estados Unidos também. São escolas públicas, são pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, enfim. E aí fica esse questionamento, né, toda essa reflexão acerca desse texto e de mais alguns que você, inclusive, relaciona com essa situação. Além disso, também, eu gostei muito de quando você fala do texto A Sentido na Escola, que você fala que o horizonte do sujeito, né, vamos deixar o clima um pouco mais feliz, porque eu fiquei triste agora, né? Mas o horizonte é o sujeito. Quando eu li essa frase, o horizonte do sujeito, na verdade, né? Eu lembrei muito do Eduardo Galeano, que é um escritor uruguaio maravilhoso, que a gente perdeu aí há 10 anos, e ele fala que a utopia é o horizonte. Então, se o horizonte é do sujeito, a utopia é do sujeito também, né? E aí o papel da escola dentro dessa construção dessa utopia, na construção desse horizonte, na cruzada para esse horizonte, quem está ao nosso lado, as nossas crianças que a gente também molda ali. E falando em moldar, inclusive, né, a gente tem um texto que fala da educação de gênero, e aí eu vou contar, vocês imaginam que já saibam também, de um caso de perseguição que ocorreu em Caldas, foi no final do ano passado, né? Foi um professor, inclusive daqui de Poços, mas ele estava dando aula lá em Caldas por uma questão de gênero. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, provavelmente sim, um aluno fez um cartaz do Nicolas Ferreira, falando que o Nicolas Ferreira era o que fundou o dia do orgulho hétero e o dia da não ideologia de gênero. E aí esse professor foi questionar a direção, foi questionar a supervisão, e aí a gente teve um pai raivoso entrando na escola, né, sem autorização. Não que a escola seja um lugar que precise de autorização, mas a gente precisa ali pelo menos de um controle de segurança, né? Mas ele entra nessa escola, ameaça esse professor aos berros, faz vídeo pra internet, porque pra esse lado a gente sabe que a histeria é muito grande, né? Então é muito imediatista, eu vou postar na internet, ele posta o cartaz do filho, e foi só um questionamento que o professor levantou ali, né, dentro da escola, do ambiente escolar. E aí a gente vê também como a independência desses alunos está cada vez menor, porque é o pai que vai lá para brigar, ele não tem a consciência de ir lá e questionar o professor do porquê, mas você questionou, mas vamos conversar sobre isso. Esse dialogismo a gente não tem mais, e não é culpa, a gente pensa que pode ser culpa da educação, mas gente, a gente sabe que o buraco é muito mais embaixo, principalmente quando estamos falando de educação pública, né? Falta investimento, o sucateamento é muito grande. A gente tem a PEC 55, que foi votada em 2016, que congela os investimentos em saúde e educação por 20 anos, né? E a gente está começando a ver os resultados disso agora, porque falta o investimento, as crianças e os alunos, nós, professores, não temos a remuneração necessária, o estudante não tem a estrutura necessária dentro da sala de aula, e isso, Darcy Ribeiro já dizia, né, que a crise na educação não é uma crise, é um projeto. Então a gente sabe que isso é proposital. E quando a gente fala da crise da educação, eu vou puxar um pouco para Poços, né? A gente, uns 10 anos atrás, 15 anos, a gente tinha 3 EJAs municipais, né? Eram 3, o Haroldo, o Kaique e o Alfredo, né? O Alvino. E agora a gente tem um que está com vias de acabar. Lá no Kaique, na Zona Sul, que a gente sabe que vai atender uma parte da população, mas não toda. E a gente sabe que é necessário que haja esse EJA de ensino fundamental, né? E está sendo sucateado, está com risco de não ter turma mais nos próximos semestres, enfim. E aí eu vou fechar aqui na questão dessa crise na escola pública e sobre tudo isso,
quando a gente fala da educação inclusiva também, Ana. Que você tem um texto, inclusive, sobre isso. O texto chama Educação Inclusiva, uma bandeira contínua, que fala sobre a acessibilidade. Qual o tipo de acessibilidade que a gente está pensando, né? A gente está pensando na acessibilidade daquele aluno PCD, daquele aluno que precisa de uma rampa de acesso ao invés de uma escada. A gente está falando de ônibus, de transporte, de comida também. Quantos alunos a gente conhece que vai para a escola para poder se alimentar, né? Então, essa questão da acessibilidade, né? E aí me lembrou muito uma série que inclusive eu falei para você assistir na época, que é aquela Segunda Chamada, é uma série da Globo, muito boa. Quem tiver a oportunidade para assistir, tá no Globoplay. É excelente, é maravilhosa. E aí tem uma cena que a série faz você chorar, assim, todos os episódios você chora. Mas nesse, eu chorei demais, porque era um momento de um aluno cadeirante e ele ficou cadeirante, ele não nasceu nessa condição devido a um acidente de trabalho. E como era um trabalho informal, ele não teve direito à indenização, aposentadoria por invalidade. E aí esse aluno não consegue entrar na sala de aula na série, né? Porque tem escada e ele se cansa, ele se frustra e ele pensa em desistir, né? Só que aí é muito bonito e isso aparece muito no texto da Ana também, a forma como a comunidade se mobiliza. Porque quem é a escola, quem é a educação, quem é o professor, quem é o aluno, se a comunidade também não está envolvida, né, gente? E aí é muito simbólico, assim, porque os alunos pegam as cadeiras da sala, lá do andar de cima, e colocam no pátio para o aluno cadeirante poder assistir a aula. Então, eu queria fechar com essa parte e falando também que o Paulo Freire já dizia muito que a educação é um espaço de amor e amar é um ato de coragem. Então, que todos nós que estamos aqui tenhamos coragem, amor, perseverança e esperança, principalmente, né? E eu acredito que seja isso. É basicamente isso, esse meu apontamento. Só isso, só. Deu 10 minutos, consegui fechar, mas essa é a minha contribuição para o nosso encontro de hoje. Como é que eu consigo lembrar de amarrar tudo isso? Vai dar tudo certo. Ju, agora que vai ser. Bom, eu sou a Juliana também, Juliana depois da Juliana. Eu sou mediadora do Leia Mulheres já tem 5 anos, desde 2020 que eu estou nesse projeto. E a nossa proposta é fazer com que mais autoras mulheres sejam lidas. Então, por muito tempo, as editoras publicavam muito mais homens e como é o que eles mais publicam, acaba que é o que a gente mais vê nas livrarias e é o que a gente mais lê. Então, se a gente não fizer um esforço ativo para mudar essa realidade, a gente vai continuar lendo só autor homem. Então, a nossa proposta é promover a leitura de autoras mulheres. Então, a gente faz um encontro por mês, geralmente no último sábado do mês. A gente escolhe em conjunto qual vai ser a obra de cada mês, geralmente por votação. E não tem, assim, um tema restrito. Então, a gente já leu quadrinho, a gente já leu poesia, ficção, não ficção, literatura indígena, biografia, HQ. Então, a gente já leu de tudo. E esse mês, a gente teve a honra de ter uma membro do nosso grupo publicando um livro. Então, né, poxa, a gente não podia deixar batido. Se a gente quer valorizar que as mulheres sejam mais lidas, por que não uma mulher que a gente conhece, daqui da nossa realidade de Poços, que a gente possa ler ela também? Então, foi sugerido, todo mundo abraçou a ideia, né, da gente poder ler a Ana. Ela é bem presente no nosso clube. Inclusive, eu fiquei muito contente ao ler o livro dela, porque eu encontrei vários livros aqui que a gente já leu e ela trouxe aqui para a obra dela. Eu ia lendo esses livros e eu vou mandando eles. Que eu lembro aqui, você trouxe o Persépolis, o Mito da Beleza, da Naomi Wolf. Sim. Que mais? A Redoma de Vidro, da Silva Plath. De Eurídice Guzmão. Verdade. Que tem filme também, quem quiser ver, mas o livro é melhor.
Mas então assim, eu fico muito contente porque é quase como se a gente fizesse um pouquinho parte mesmo, né? A gente discutiu tanto esses livros juntas e agora ver eles debatidos aqui, então é muito bacana. Eu queria ressaltar, assim, né? A gente estava pensando em como falar hoje e eu resolvi ressaltar 2 textos aqui que eu gostei muito, embora eu gostei de vários, né? Mas só para a gente debater. E um é o primeiro, Nome Ignorado sem RG na História. Eu achei muito interessante, até porque eu não entendia por que as professoras falavam que não queria ser chamada de tia, sabe? E aí eu achei muito interessante você trazer. Eu não sou da educação como elas, né? Na verdade eu sou da saúde, sou só entusiasta da literatura. Mas eu achei muito legal você trazer isso, né? O quanto que o nome, ele quase que dá o direito do sujeito existir. E quando a gente tira o nome do sujeito é porque a gente não está enxergando ele. Então você dá o exemplo do garçom, né? Que a gente falou, ô garçom, mas ele tem um nome, ele é uma pessoa, né? Que está ali trabalhando, ô fulano. Né? Então eu achei muito legal essa reflexão. Eu fiquei relacionando um pouco com a palavra que resta, do Stênio Gardel, não sei se vocês já leram, que não é o fato de não ter o nome, mas ele no caso não tem a leitura. Então, você já leu, né? É um senhor de idade que recebeu uma carta de um amor dele lá na adolescência, e aí ele passa uma vida inteira, 50 anos, sem saber o que estava escrito naquela carta, porque ele não sabia ler, e ele tinha vergonha de pedir para alguém ler para ele, até porque era de uma relação homoafetiva que ele teve lá, mais jovem. Então, o quanto que ter um nome, o quanto que ter a letra, ter o estudo, traz uma dignidade, né? Transforma o sujeito em sujeito. Dá pra gente puxar a Carolina Maria de Jesus também, né? O quanto que ela ser publicada é uma coisa que choca, né? O que ela tem a dizer? Né? E o quanto que emociona o livro dela, e não importa se é na forma culta, a forma como é escrito ou não, mas se toca a gente, né? Então, esse foi um que eu gostei muito. Mas outra coisa que eu acho legal do livro da Ana é quando ela se coloca ali como pessoa. Então, quando a gente vê a filha dela aparecendo ali em alguma história, quando a gente vê a mãe dela e a tia, porque eu acho que humaniza, traz para perto da gente, né? A gente se identifica. Então, um outro que eu escolhi pra gente refletir foi o da Barbie, o conto que tem aqui da Barbie, né? Que a Ana traz, que nunca gostou de Barbie, não era uma coisa que ela queria dar pra filha dela, mas em determinado momento ela começa a pedir, que quer brincar com a Barbie. E aí a Ana fala, bom, então tá, então vamos, mas vamos ressignificar essa Barbie, né? E aí a Barbie, ela é uma astronauta, ela é uma ativista, ela é uma militante, né? Ela tem várias profissões, ela não é só aquele estereótipo de beleza, né? E aí em determinado